Tem atualização importante sobre o Galo, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acabar com outra especulação. Durante o final de semana surgiu a informação de que Juan Tressoldi seria comprado pelo Atlético. O Galo teria se encantado com as primeiras semanas do zagueiro com a camisa atleticana e havia decidido comprá-lo do Sassuolo. Importante lembrar que o Juan Tressoldi acabou de chegar ao Atlético, o empréstimo só termina na metade do ano que vem. E a operação de compra é de 27 milhões de reais. Consultei dirigente atleticano que de fato elogiou o início do Tressoldi, são 9 partidas, 1 gol marcado, tem sido titular nos principais jogos sob o comando de Jorge Sampaoli, mas não há nenhum movimento, nenhuma intenção de antecipar a compra do atleta. Primeiro porque não existem rivais, concorrentes, não é que o Tressoldi tem sido disputado por outros clubes. Depois, e pior, porque a capacidade financeira do Atlético é terrível e não há dinheiro para investir 27 milhões de reais. O Atlético vai esperar por esse 1 ano de empréstimo para fazer uma avaliação criteriosa dos altos e baixos, dos prós e contras, para a partir daí avaliar se leva ou não adiante essa história. Não existe nenhuma chance de antecipação desse movimento de compra, ainda que o início do Tressoldi seja bastante positivo. Jogador que pertence ao Sassuolo, esteve emprestado ao São Paulo na temporada passada e só não ficou no tricolor também por conta dessa questão financeira. O João Vitor Xavier, em cima dessa fala do Marques, acho que o sentimento é bem esse da torcida mesmo. Agora é incorporar isso no elenco do Galo, né, João? Ô, Thiago, eu acho que a fala do nosso comentarista Marques, ontem na programação da Itatiaia, deveria ser a base da mobilização do Atlético para essa decisão. Marques é um cara que conhece o espírito atleticano, a alma atleticana. E é um jogo que o Atlético tem que jogar com a alma atleticana, com aquela entrega, com a vontade, com a luta, com a disposição. Não é um jogo para se jogar na técnica apenas, é um jogo para se jogar no coração, porque os argentinos vão jogar assim, Thiago. O argentino sabe jogar esse tipo de jogo com o coração. O argentino se entrega, o argentino dá alma, o argentino joga com o coração. E o Atlético precisa ir para essa decisão da Sul-Americana com o coração. Como disse o Marques, lembrando aquele atleticano que está fazendo financiamento para comprar a caravana para o jogo. Lembrando daquele atleticano que está dividindo o carro com os amigos para sair de Belo Horizonte, do interior de Minas, para poder chegar no Paraguai. Pensar no atleticano que não sabe nem como é que vai pagar a despesa, mas que está indo para o jogo lá. É com esse espírito que o Galo tem que ir para o jogo. Com o espírito que para o atleticano esse jogo é muito importante, que para a torcida do Galo esse jogo é muito importante e que não pode faltar entrega, disposição, vontade, luta, garra. Tem que ter espírito vencedor, espírito de decisão. Isso é que faz diferença num jogo desse. Técnica, o Atlético tem. Ninguém tem dúvida que o Hulk sabe jogar, que o Bernard sabe jogar, que o Arana sabe jogar. Ninguém tem dúvida que o Dudu sabe jogar. Todos eles sabem jogar futebol e, tecnicamente, o elenco do Galo é melhor do que o elenco do Lanús. Tecnicamente. Mas um jogo desse não se ganha só com a técnica. O Marques foi muito feliz no que ele disse. Um jogo desse, para um clube como o Atlético, se ganha com o coração, com a entrega, com a vontade de estar em campo, se entregando para o jogo, desejando o título, com vontade, que é o que o torcedor do Atlético vai fazer. São mais de 10 mil atleticanos, Thiago, mais de 10 mil atleticanos rumo ao Paraguai. E tem gente indo ali que não sabe nem como é que vai pagar. Tem gente indo para dormir em posto de beira de estrada, indo de carro. Tem gente que juntou 5 num carrinho pequeno, apertado, para dividir a gasolina. Então é com esse espírito que disse o Marques muito bem que o Galo tem que ir para essa decisão. Sabe aquele espírito que o elenco do Atlético teve na hora de se rebelar por atraso de salário? Sabe aquilo que eles fizeram ali? Sabe aquilo que o seu Rony fez ali? É a hora deles mostrarem para o torcedor que eles são muito mais do que um salário em dia. Que eles são jogadores profissionais, mas que tem o coração ali junto.
que sonham em ganhar um título, que sonham o sonho do torcedor. E é isso que eu espero do Galo para essa decisão. Espírito de decisão, espírito de final, espírito de entrega. E é isso que eu espero do Galo. O investidor do Atlético, o banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso em Guarulhos. Foi na noite de ontem, lá em Guarulhos, no aeroporto em São Paulo, em uma operação da Polícia Federal envolvendo o Banco Master. É uma situação complicada, lembrando que o Vorcaro é responsável pelo investimento de 26,9. Ele é um investidor do Atlético, investidor na SAF do Atlético, que ele tem 26,9. Breno Galante, por favor, o que você apurou, o que você acompanhou, como que você está vendo todo esse imbróglio, uma situação... Ó, Atlético, Galo, fala pro seu torcedor. Mas não já se manifestou, não? Fala pro seu torcedor, fala com o seu torcedor. É importante, porque hoje a manchete é essa. A manchete é: investidor do Atlético é detido ou preso pela Polícia Federal no aeroporto em São Paulo. Não em todos os lugares, né? Então, a gente precisa entender. Vamos lá, manchete de novo, isso é jornalismo. A manchete é: investidor da SAF do Atlético é preso em São Paulo pela Polícia Federal. Então, se envolve o nome Atlético, instituição, um clube centenário, é preciso ter uma resposta. Vamos pensar direitinho. Prisão, se eu não me engano, foi ontem, 10 da noite. Estou olhando meu relógio invisível aqui, já deve ser quase 2 da tarde. Acho que precisa conversar melhor, se comunicar melhor. Breno Galante, você quer falar alguma coisa, por favor? Elton, é uma situação assim, para o torcedor, né, que não tem tanto conhecimento, como a gente também não tem tanto conhecimento dessa parte econômica aí do Atlético, né, mas ele não deixa de ser um dos acionistas do Atlético, abaixo dos Menins. Ele tem um maior percentual, então tem sim uma grande relevância. Eu conversei com pessoas, diretores do Atlético, que disseram que não tem nada a ver com a situação, o Atlético não tem nada a ver com a situação, ok? Mas peraí. Mas ele é investidor do Atlético. Okay. Ele é o segundo maior acionista do clube. O Atlético tem que se tá atrelado. Mas o Atlético se manifestou, vai se manifestar. Vou chegar lá. Eu estou querendo prolixo, colocar o que eu ouvi do Atlético, né? O Atlético falou que não tem nada a ver com isso, é o primeiro ponto. E conversando com a assessoria do Atlético, falaram que o Atlético não vai se posicionar a respeito. Inacreditável. Eu acho que o Atlético deveria, sim, porque ele faz parte, né, Faz do parte um não, dos Breno. donos, Ele dos só está donos, abaixo né? dos Menins. Dos donos, até na para o lista torcedor de entender o percentual que do clube. aconteceu. Né? Em relação ao percentual do clube. Isso vai criar um impacto. Ele já tem, segundo aí uma matéria da CBN, ele já investiu cerca de 300 milhões no Atlético. Resta saber, por exemplo, que algumas questões, esse valor todo já foi investido? Tem algum valor que ainda vai vir para o Atlético? Por quê? Porque a polícia agora, ela bloqueou todos os bens dele. Sim. Então, se o Atlético ainda está contando com algum valor que tem para entrar, isso é preocupante. O Atlético já fez algum compromisso com algum valor que vem do Vorcaro ou não? Quer dizer, como é que fica o futuro do Atlético ou não? Não vai ter nenhum tipo de impacto. E o que já foi colocado por ele? Tem algum tipo de problema? A polícia pode vir aqui para poder Então ver? você concorda que o Atlético tem a ver com isso, claro, né? que diferentemente do que essa pessoa te disse do acho, Atlético. Thiago, O Atlético tem muito a ver com isso. Como eu Se acho- não se manifestarem, cara, Claro. qual que é o recado que o Atlético passa pro torcedor? Porque eu já falei isso milhares de vezes. Cara, eu não me importo se o Atlético não se manifestar. Na minha vida não muda nada. Mas o Atlético não tem que pensar no que eu tô pensando. O Atlético tem que pensar no que o torcedor tá pensando. Sim, em como esse torcedor impacta, em como isso impacta a relação torcedor e Atlético. Impacta por quê? Você se sente seguro? Você se sente seguro com o que aconteceu hoje? O segundo maior acionista do clube foi preso. Foi preso, O gente. nome do Atlético é Vorcaro- manchete no mundo todo. O Vorcaro faz parte do conselho de administração da SAF. Então, assim, Arranha a imagem do clube. quando pessoas ligadas ao Atlético dizem que não tem a ver com o clube, elas estão mentindo para o torcedor atleticano. É essa que é a questão. Então, assim, eu tenho certeza,
E o Atlético, durante as investigações, né, hoje foi a prisão, vão seguir as investigações. O clube se posicionou, então eu acho que o clube tem por obrigação de respeito ao torcedor, como disse o Thiago, né, não são os jornalistas que querem a nota do Atlético. O Atlético deve uma satisfação ao seu torcedor, porque nós não estamos falando de uma pessoa que tem uma leve relação, não. Nós estamos falando de uma pessoa que está completamente atrelada à forma que o Atlético é hoje administrado. Essa é uma postura 100% aristocrata do período da época medieval. Sabe como é que se fazia na época? Era assim ó que funcionava. Aconteceu alguma coisa na família real, põe debaixo dos panos, vai para baixo do tapete, vamos ficar quietinho, ninguém vai ficar cobrando a gente. Cara, inacreditável. Não precisa de uma postura aristocrata. Se querem e vendem o Atlético como clube do povo, que tratem como tal. Porque o Atlético não é só dos donos. O Atlético é dos torcedores. Aliás, na verdade o Atlético é dos donos, mas o Atlético deveria ser também dos torcedores. Eu concordo plenamente com tudo que já foi falado. Eu tô até assim, de cara, como eu já coloquei... De cara primeiro, é muito bom, é muito no meu primeiro momento, é muito mineirês. No meu primeiro momento aqui, na minha primeira colocação, eu falei que o Atlético precisa sim dar uma resposta. Como eu falei mais uma vez, é um acionista da SAF do Atlético que foi detido, que foi preso. É um investidor. Então, o Atlético tem a ver sim. Tem a ver. Se associou o nome Atlético ao Vorcado, tem a ver com o Atlético, sim. HG, eu preciso te ouvir, eu preciso ter o seu registro da sua fala nesse momento, porque, assim, a gente está... Eu vou usar de novo o termo que eu usei. Eu fico de cara com uma situação dessa quando o Atlético não dá alguma resposta ao seu povo. Hoje eu falei com uma pessoa do Atlético e disse assim, ô fulano, o Atlético vai se manifestar ou porque... foi uma situação envolvendo o banco, melhor que nem diga nada. Aí essa pessoa me disse, não, o clube não vai se manifestar. Ok. Eu recebi essa resposta e depois, pouco tempo depois, alguns minutos depois, ainda dentro do carro, né, vindo aqui para a Band, vocês até fizeram contato comigo, eu chamei uma outra pessoa e disse assim, bom, vamos lá. Se ele foi investigado e se existem provas de crimes cometidos, né, de créditos forjados, de crimes cometidos, como é que eu posso saber, se o dinheiro que ele colocou no Atlético não é um dinheiro ilícito? Eu não sei, vocês aí no estúdio não sabem, né? Aí vamos fazer, obviamente que a polícia, o Ministério Público, vão investigar o caminho desse dinheiro. Então, como eu não sei se o dinheiro que ele colocou no Atlético, e eu não sei mesmo, é ilícito, aí o Atlético precisa sim se manifestar. Porque é necessário que algo seja dito. Se existe um posicionamento da Justiça, se existe um posicionamento do Ministério Público, sei lá, de que o dinheiro que ele colocou no Atlético é lícito, o Atlético tem que se posicionar. Falando, o problema foi uma das empresas dele, mas o dinheiro, os documentos estão aqui. A prova é que o dinheiro é lícito está aqui. Agora, existe esse documento? Existe a comprovação que todo o dinheiro colocado ali dentro do Atlético é um dinheiro lícito? Ninguém sabe. Eu não sei. Se o Atlético não se manifestar, então vai ficar o dito pelo não dito. Aí está o problema. Porque se eles investigaram, descobriram que ele cometeu crimes, que são crimes graves, inclusive tem gente do mercado dizendo que isso aí pode ser dos maiores escândalos do Brasil, de toda a história desse país, toda a história da República. Então, se ele coloca e compra 26% da SAF do Atlético, e se eu não tenho um documento que comprova que esse dinheiro é lícito, então vai começar a gerar na cabeça de qualquer um, seja torcedor, jornalista ou quem quer que seja, bom, esse cara comprou 26% do Atlético, mas será que esse dinheiro é lícito? Então, aí eu já mudei, por exemplo, a minha opinião. Não dá para o clube ficar calado, não. O clube vai ter que se manifestar, vai ter que pensar numa maneira de se manifestar o quanto antes, porque é algo muito sério e eu não sei, vocês no estúdio não sabem se o dinheiro que ele colocou no Atlético é lícito. O Atlético tem que se manifestar sim. Ô Gui, só rapidamente, eu queria te ouvir, que
Ô Elton, eu acho que quando o Atlético diz que não tem nada a ver com a história, é quando ele diz que não é culpado. Mas ele pode não ser culpado, mas ele tem sim a ver com a história. O nome do Atlético está rodando no mundo todo, em todas as manchetes. A imagem do clube está sendo arranhada por um dos donos, que foi preso hoje. Isso é muito grave. Qual que é a imagem que o Atlético passa para o mercado em contratação, em possível venda de fatia da SAF? É muito grave mesmo. O clube tem que se manifestar para dar uma estancada nisso daí. Fala Massa, fechando mais um vídeo aqui do canal trazendo notícias atualizadas para vocês ficarem bem informados. Já deixa o like aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Eu não canso de falar, tá? Para quem tá chegando agora, esse canal aqui traz notícias todos os dias, de domingo a domingo, então já se inscreva no canal, não perca tempo e ative o sininho de notificações para toda vez que sair uma notícia atualizada vocês serem avisados, tá bom? E Massa, fica à vontade para deixar a opinião de vocês, tá bom? Em relação ao Juan Tressoldi, sobre o Daniel Porcaro, o que vai acontecer? Nossa, será que vai queimar o galão esse cara? Massa, na minha opinião, João Vitor Xavier falou tudo. E pra vocês, o que vocês acham? Deixa o comentário de vocês aí. Ele falou tudo. Se o elenco jogar com coração, pensar mais na torcida, o esforço que cada um faz pra estar lá, dar aquela força, assistir de perto, ao vivo, o Galo levantar a taça, nós seremos campeão com certeza. Então, o que vocês acham aí? Ele falou tudo pra vocês? Faltou alguma coisa pra dar aquela pimentada? Deixa o comentário de vocês aí. Valeu? Massa. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, Massa.